Gente, boa noite e graça e paz a todos. Como o Alessandro disse, meu nome é Vinícius. Eu conheço alguns de vocês. Eu sei que esses últimos 5 anos que eu não os vi, algumas coisas mudaram e muito. Eu me lembro que o rapaz estava tocando baixo, eu juro que ele tocava guitarra e ele era japonês para mim. E alguns cresceram muito. Eu lembro do Nicolas, da última vez que eu vi o Nicolas, o braço dele estava quebrado ainda. E ele cresceu um pouco também. E graças a Deus, fiquei muito feliz em vê-los, algumas pessoas novas que eu não conhecia. E graças a Deus, porque os que eu conheci ainda estão aqui, e porque entraram algumas pessoas novas, Deus tem dado graça sobre a igreja do Alvorada. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, no capítulo 12. E eu confesso que a escolha desse texto foi. Acho que até chamar ela de escolha é estranho, porque na verdade eu acho que eu nem escolhi esse texto. Parece que foi um texto que me escolheu mesmo. Quando o Alessandro falou comigo, eu não tinha muita coisa em mente de algo para pregar, para falar, e eu estava lendo a Bíblia, e aí, por um acaso, eu abri no texto de Mateus 12, porque eu estou lendo o Novo Testamento, para estudar um pouco sobre a questão da organização da igreja, e me deparei com Mateus 12, era um texto que eu conhecia, mas nunca tinha me chamado tanta atenção como dessa vez, e me chamou a atenção por um motivo bem ruim. Porque quando eu li esse texto, eu percebi que nesse texto Jesus nos deixa muito claro que existe a possibilidade de eu passar a vida inteira dentro da igreja sem conhecer a Cristo. Que existe a possibilidade de eu viver uma fé muito regrada, muito certa, sem que eu conheça Cristo. E esse texto é mais um texto comum na vida de Jesus, porque de todos os diálogos que Jesus nos relata nas Escrituras, a maior parte dele foram com os fariseus, e o Alessandro falou sobre os fariseus no último domingo. E era um grupo que perseguia Jesus, e de certa forma Jesus os perseguia também. E o fato de Jesus falar muito com os fariseus sempre me deixou muito curioso, porque alguma coisa na vida dos fariseus que Jesus queria que a gente aprendesse. E Jesus combate tanto os fariseus, como eu disse, muitas vezes ele era perseguido e muitas vezes ele ia atrás desse debate e dessa guerra contra os fariseus. Eu acredito que de uma forma proposital, porque Jesus queria nos ensinar alguma coisa, e talvez a coisa mais incrível que Cristo queira nos ensinar acerca dos fariseus é que existe a possibilidade de você passar a vida inteira na igreja sem conhecer a Cristo. E isso é muito triste. E quando eu li esse texto, meu coração ele tremeu. Porque existe a possibilidade de eu ter uma vida inteira de cristianismo sem experimentar nada sobre Cristo, sem conhecer nada sobre a profundeza do evangelho, sem conhecer nada sobre as maravilhas da graça. E é isso que os fariseus viviam. Pessoas muito regradas, pessoas corretas. A gente vê o relato de Paulo na sua época de fariseu, que era uma pessoa irrepreensível, é aquela pessoa da qual ninguém tem nada a dizer, e mesmo assim era uma pessoa totalmente afastada de Cristo, que parece não fazer muito sentido. Porque para a gente às vezes parece não fazer sentido estar na igreja e não conhecer a Cristo, mas existe essa possibilidade, e isso deveria nos deixar preocupados e com medo. Porque eu posso servir na igreja e não conhecer a Cristo. Porque eu posso servir o meu próximo, eu posso fazer tudo por ele sem amá-lo e sem conhecer a Cristo. Vamos ler o texto, Mateus 12, do 1 até o 8. Diz assim: por aquele tempo, eu estou lendo na Almeida Revista Atualizada, né? Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, preste atenção nisso, estando seus discípulos com fome, eles entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi, quando ele e os seus companheiros tiveram fome,
como entrou na casa de Deus e comeram os pães da preposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não tereis condenado os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Vamos orar? Senhor nosso Deus, pedimos que nesta noite a Tua palavra possa nos ferir e que ela nos ferindo possamos Te amar, Senhor. Pedimos que a Tua palavra fale ao nosso coração, porque nós somos pó, fracos, falhos, e a Tua palavra pode nos enriquecer e nos aproximar de Ti, Pai. Ó Deus, que o texto fale ao nosso coração, Pai, com riqueza, com profundidade, que a Tua palavra nos convença dos nossos pecados e que possamos, Deus, nos arrepender daquilo que temos feito de errado, que possamos nos arrepender daquilo, Deus, da forma como temos vivido. Pedimos, Senhor, a Sua graça, Pai, sobre esse texto, que Ele ilumine o nosso coração, Pai. Que a Tua palavra nos auxilie e nos transforme, Pai. Esteja conosco durante esse período, em nome de Jesus, Pai. Amém. Não é surpresa para a gente que os fariseus não se preocupavam muito com as pessoas. A gente lê os textos e talvez a gente às vezes não aprende tanto com os fariseus porque a gente cria um certo preconceito com os fariseus e uma certa ira, porque eles sempre são pessoas ruins, eles sempre estão em combate com Cristo, mas às vezes a gente deveria parar um pouco mais e olhar o comportamento desses fariseus e entender o porquê que Jesus descreve tanto essa seita, esse grupo, e porquê que Jesus tanto dialoga com eles. Eu li um livro, não consigo lembrar direito o nome desse livro, mas é um livro muito bom. Depois eu passo para o pastor, se vocês quiserem ler também. A Neurose da Religião, lembrei. O nome do livro é A Neurose da Religião. E ele fala um pouco sobre os fariseus e sobre a forma como eles viviam e como eles praticavam a fé. E depois que eu li aquele livro, e ele vai percorrendo, né, os evangelhos e vendo os relatos dos fariseus, dos seus confrontos com Jesus, então ele começa a dizer como que esses grupos eram, o que eles faziam. E ele diz uma coisa muito interessante no livro, que é a necessidade que os cristãos têm de aprender a como não ser como um fariseu com os fariseus. E ele diz que esse é o propósito de Jesus, sempre ter esse combate com eles, que Jesus queria nos ensinar que é muito fácil a gente ter uma religião como a deles, de que é muito fácil a gente viver da forma como eles viviam, de que às vezes nós os condenamos e existe um deles que vive em nós, e isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso porque a falsa religião, ou a religião sem Cristo, às vezes ela é muito imperceptível. Porque eu estou tão convencido de que eu vivo da forma correta, porque faço as coisas que acho correta, que eu nem me pergunto se eu conheço a Cristo. Eu obedeço meu pai. Eu não falo palavrão, eu vou à igreja, eu toco no culto, eu prego, eu danço. Aqui a gente não dança, mas em algumas igrejas eles dançam. E a gente faz tudo isso, mas às vezes a gente nem se pergunta se a gente faz porque conhece a Cristo. A gente está tão acostumado a seguir o fluxo do rio, que às vezes a gente não pensa se nós o fazemos por amor a Cristo. A falsa religião ela é muito imperceptível. E a nossa vida pode ser toda de falsa religião, e a gente pode morrer sem conhecer a Cristo, se a gente não se comprometer todos os dias em pensar sobre isso. Talvez Jesus conversou tanto com os fariseus para nos ensinar isso, de que é muito perigoso você viver a prática cristã sem amor a Cristo, sem conhecer a Cristo. E se você perceber, depois a gente vai falar sobre isso, quase todos os diálogos que Jesus tem com os fariseus, Jesus repete: vocês não conhecem a lei, vocês não conhecem as Escrituras, e isso é muito curioso. Porque, como o Alessandro disse, os fariseus eles eram um grupo de estudiosos que temiam o Antigo Testamento, a Torá, a lei, e eles conheciam a Torá. Eles decoravam a Torá. Eles falavam a Torá sem mesmo ter que ler, até porque naquela época papiro, livro, tudo isso era muito caro, então geralmente eles costumavam guardar essas palavras, e eles conheciam. Mas todos os encontros que eles tinham com Jesus, parece que eles viravam meninos. Lembra do encontro de Jesus com Nicodemos? Jesus diz: Nicodemos, você é mestre. E parece que você não conhece a lei. E aqui nós temos mais um caso disso. De fariseus que eram doutores da lei, que não entenderam a lei. Porque a prática cristã, ela não faz o menor sentido sem Cristo.
Porque Cristo é aquilo que dá sentido ao mundo. É aquilo que a Bíblia chama de verdade. Cristo, ele é a verdade que move todas as coisas. E fora de Cristo não existe nada. Fora de Cristo não existe evangelho. Eu não posso ir à igreja, eu não posso fazer qualquer tipo de coisa sem que Cristo exista. E foi muito curioso os louvores que vocês cantaram e quando vocês falaram do Filho do Homem, que esse texto também cita. E essa é justamente a ideia, de que não existe nada sem Cristo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o termo Filho do Homem, que aparece no versículo 8. Vamos então começar caminhando pelo texto. E esse texto começa com uma narrativa de uma história. Jesus e os seus discípulos estão caminhando e uma coisa muito simples acontece. Isso acontece conosco todos os dias. Comigo talvez mais vezes, eles sentem fome. E eles sentem fome. E eles precisam comer, é uma coisa natural. Então eles entram nas plantações de milho e eles começam a colher espigas. Isso era um dia de sábado e é muito curioso que o texto ele enfatiza isso. Eles tiveram fome e começaram a comer. Isso era um dia de sábado. E na lei, de sábado você não pode trabalhar, você pode comer, mas você não pode colher, você não pode trabalhar. Então os fariseus, eles percebem isso e eles vão até Jesus. E ele diz: Jesus, seus discípulos, eles estão fazendo alguma coisa que... E grava essa palavra, eles estão fazendo algo que não é lícito. Olha que curioso. Os fariseus percebem, eles sabem que eles estão comendo porque eles estão com fome. Mas a lei é tão viva no coração desses homens que eles sabem que eles não podem trabalhar dia de sábado. Então eles chegam a Jesus e dizem: os seus discípulos fazem aquilo que não é lícito fazer dia de sábado, que é trabalhar. Mas eles estão com fome, mas isso não é lícito, eles não podem. Eles têm que esperar até domingo, até o próximo dia, mas eles não podem trabalhar dia de sábado. E isso talvez não é uma coisa que nos surpreenda, porque os fariseus sempre foram frios em relação àquilo que as pessoas sentiam, eles sempre foram frios em relação às necessidades das pessoas. Mas o que eu acho muito curioso é a forma como Jesus desconstrói a falsa religião dos fariseus daqui para frente. Porque o que Jesus faz é dizer: olhe para Davi. E a gente sabe que Davi era uma figura muito importante na vida dos fariseus. Os judeus do primeiro século, eles não aceitaram a Cristo porque eles esperavam um Messias muito diferente de Cristo. Eles esperavam um descendente de Davi, um rei político, alguém poderoso, um guerreiro como Davi. Quem não se lembra das histórias de Davi? As pessoas tinham medo de Davi. Davi muitas vezes é descrito nas Escrituras como alguém muito semelhante a um leão, alguém que lutava ferozmente. E agora você vê Cristo e ele não se parece muito com Davi. E é muito curioso que Jesus começa a desconstruir a falsa religião dos fariseus por Davi. E ele diz: olhe para Davi, vocês não leram a história de Davi? Vocês não leram na lei, vocês que conhecem a lei, quando Davi e seus amigos fugiam de Saul e eles tiveram fome. Então eles foram ao sacerdote Aimeleque e eles pediram comida e não tinha. O sacerdote disse: só tem pão, esse pão aqui é o pão santo, é o pão que é colocado na mesa do templo. Se os seus homens estiverem puros, talvez eles possam comer. E Davi, ele sabia que não era lícito comer, só os sacerdotes podiam comer, mas ele tinha fome. E ele comeu, e ele não morreu. E ele não morreu porque, assim como no Novo e o Antigo Testamento, a graça de Deus sempre superabundou sobre a lei. E Davi, então, e os seus amigos matam a fome, e eles comem o pão santo que o sacerdote havia trocado. Então, olha que curioso, imagine o choque que os fariseus receberam de Cristo ao ouvir isso. Porque a sua religião começa a ser desconstruída por Davi. E o que vocês vão fazer? Davi fez o que não é lícito, o que vocês vão fazer com Davi? E é curioso essa pergunta de Cristo aos fariseus: o que vocês vão fazer com Davi? É óbvio que ele não fez essa pergunta, não está escrito no texto, mas se você lê o texto, você percebe como Jesus é provocativo em relação a isso. Olhem para Davi. Davi fez aquilo que não é lícito. Da mesma forma como os meus discípulos colheram espigas e comeram, e vocês dizem que isso não é lícito, olhe para Davi. E ele continua agora: olhe para os sacerdotes no templo. Além de Davi, olhe para os sacerdotes, que é outra figura importantíssima na fé judaica. Os sacerdotes fazem o que não é lícito aos sábados, eles trabalham no templo. E Jesus diz assim: ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo, eles violam o sábado. E eles ficam sem culpa. Olha que curioso, a começar por Davi, que violou e comeu o pão, que era santo. E pelos sacerdotes que trabalhavam aos sábados no templo, que também violavam a lei. E é muito curioso que, quanto a essas perguntas acerca da lei, acerca da história de Davi e dos sacerdotes, os fariseus não têm nada o que dizer. Porque eles sabiam que eles não podiam condenar Davi. E muito menos os sacerdotes, porque existiam
Os sacerdotes, eles eram figuras políticas muito importantes no tempo de Jesus. Então olha que curioso, a religião dos fariseus fazia com que eles condenassem os discípulos porque comeram no dia de sábado, mas fazia com que eles não condenassem Davi, não condenassem os sacerdotes. Então olha que religião desprovida de amor e de Cristo. E olha que fantástica a forma como que Cristo começa a acabar com essa falsa religião, e talvez isso nos sirva. Jesus diz, olhe para Davi e olhe para os sacerdotes, eles violaram aquilo que era sagrado, mas a graça também superabundou na vida deles. Por mais que fosse no Antigo Testamento, e às vezes a gente tem esse problema de encontrar a graça no Antigo Testamento, já nós vamos falar sobre isso, quando a gente citar, quando Cristo, quando a gente for ler o texto de Salomão. Mas olha que interessante, no Antigo Testamento nós também vemos a graça de Cristo superabundando sobre os pecados, ou sobre aquilo que os fariseus consideravam ilícito. Porque Jesus queria mostrar para eles que misericórdia é mais importante que o holocausto, e Jesus vai falar isso no fim do texto. Que amor, que conhecimento de Cristo, ele fala isso em Oséias, é muito mais importante do que qualquer sacrifício e holocausto. E isso é muito curioso. É muito curioso porque foi Cristo que estabeleceu o sacrifício, foi Cristo que estabeleceu os holocaustos. E mesmo assim, se a gente lê o Antigo Testamento, a gente caminhar por suas páginas, a gente percebe que que Deus sempre disse ao povo que o holocausto não era a coisa mais importante, sim o amor. Quando a gente lê os 10 mandamentos, e depois a gente vê Cristo resumindo os 10 mandamentos, a gente tem uma máxima disso, de que o resumo de toda a lei é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Os fariseus passaram a vida inteira lendo isso e eles não haviam entendido. Então existe a possibilidade de nós lermos isso a vida inteira e também não entendermos. Isso deve nos assustar. Porque se os fariseus passaram a vida inteira lendo as histórias de Deus, do seu povo, e eles não conheceram a Cristo, não aceitaram a Cristo, talvez isso possa acontecer conosco. Talvez, como eu disse, e eu estou enfatizando para que isso faça o seu coração pensar, nós podemos passar a vida inteira na igreja e a gente pode não conhecer quem Cristo é. Então Cristo começa por Davi, pelos sacerdotes, e ele diz que os sacerdotes também violavam o sábado e eles ficavam sem culpa. E é muito curioso que depois que Jesus faz tudo isso, Jesus diz, aqui está quem é maior que o templo. E aqui é outro problema na vida dos fariseus. Porque além de Jesus falar de Davi e do sacerdote, Jesus ele disse que ele é maior que o templo e isso é assustador. Isso é assustador porque o templo é o coração da fé judaica. O templo é o lugar mais importante para aqueles. Eu ia dizer cristão, mas eles não eram cristãos. O templo é a coisa mais importante para os judeus do primeiro século. As guerras, as confusões que nós temos no primeiro século, quase todas começaram porque alguém violou o templo. E agora você tem um homem que nasceu de uma forma simples, que se diz o Cristo, o Filho de Deus, e agora ele afirma aos fariseus que ele é muito maior que o templo, ou seja, ele é muito maior que toda essa tradição, que toda essa lei. Isso é muito curioso. Isso é muito curioso, e eu gostaria que a gente lesse o relato de Salomão. Quando Salomão, lá em 1 Reis, ele termina a construção do templo. Se você puder, abre em 1 Reis, capítulo 6. Vamos ler sobre isso. Quando Salomão, ele ora... 1 Reis, capítulo 8, desculpa. Quando Salomão, ele ora a Deus depois da construção do templo, porque Deus não deixou que Davi, o seu pai, o construísse, porque tinha muito sangue nas mãos. Então, Salomão constrói o templo e ele ora ao Senhor. E a Bíblia diz assim... 1 Reis 8, versículo 22. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel. Ele estendeu as mãos para os céus e ele disse, ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus nem embaixo na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste. Pessoalmente o disseste, pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faz o teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo, não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que os teus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim como tu andaste. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste ao teu servo Davi, meu pai. Agora preste atenção no versículo 27, porque isso é assustador. Mas de fato, habitará Deus na terra? Eis que os céus
e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Quando Jesus diz aos judeus que ele era maior que o templo, isso não é uma ideia tão nova. Nós encontramos isso no Antigo Testamento e na pessoa de Salomão. Quando Salomão termina de construir o templo, uma obra incrível. E eles construíram um templo para que Deus estivesse junto ao povo, porque Deus estava junto com o povo no templo, através dos holocaustos, do sacrifício, do dia da expiação. Então é muito curioso que agora Salomão termina de construir o templo. Salomão termina de construir o templo e a primeira coisa que ele faz é dizer: Deus, este templo não te cabe. Este templo não condiz com o tamanho do Senhor. E aqui Salomão diz uma coisa muito interessante. De fato, será que Deus habitaria na terra? Sabe o que é curioso? É que parece que Salomão ele vislumbrava o futuro. Porque essa pergunta de Salomão é respondida em Cristo. Se Deus habitaria na terra, sim. Porque agora Cristo, ele habita no coração de todos os homens que creem em Cristo. Isso é muito curioso, porque aqui você tem a figura do templo, que é o âmago e o coração da fé judaica, e agora você tem Cristo, que é maior do que aquilo que é mais importante, que é o templo. É maior do que aquilo que para os fariseus era mais importante, que era a tradição. Ou seja, aquilo que Salomão disse há anos atrás, agora se cumpre. Poderia Deus habitar na terra entre nós? Sim. O templo não podia contê-lo, então ele começa a habitar no coração do crente. Isso é muito assustador. Isso para a fé judaica era terrível. Porque o templo, ele não é que ele perde o valor. Porque Cristo respeitava o templo. Quando a gente vê a história de Jesus, a gente percebe que Jesus, não é que ele desprezava a lei e a tradição. Jesus nunca fez isso. Ele sempre respeitou. Ele sempre zelou pelo templo, pelo culto. Mas Jesus, ele queria nos mostrar, e ele havia entendido, que ele era muito maior do que tudo aquilo. Ele sabia disso. Porque a religião verdadeira é aquela que ama Cristo, não é aquela que ama o templo. E o que os fariseus não podiam suportar era a ideia de que esse Cristo, que agora se apresenta de forma humilde, ele é maior do que tudo que eles conheciam. Eles não podiam aceitar a ideia de que a simplicidade de Cristo era maior do que aquele conjunto de regras e tradições que eles tinham. O Deus que era impossível que habitasse a terra, agora ele estava entre nós. Isso é muito curioso, o texto de João que vocês leram, que vocês citaram na música hoje. O Verbo estava com Deus, ele habitou entre nós. Ele desceu, ele se fez carne, isso é incrível. Porque essa pergunta de Salomão, ela é respondida em Cristo. Deus, ele poderia habitar entre nós, sim. E Cristo estava diante dos fariseus. Aqueles que amavam o templo, e agora eles tinham aquilo que era maior do que o templo. Isso também me assusta. Porque também é possível que a gente esteja diante de Cristo e a gente não o reconheça. É possível que a gente esteja diante de Cristo e a gente não saiba que ele é maior do que o templo, que ele é maior do que a nossa tradição, ele é maior do que o nosso costume. Sabe? Ir, frequentar a igreja, tudo isso é muito bom. Jesus nunca desprezou isso. Jesus nunca desprezou o servir a igreja com os dons. Jesus nunca desprezou isso. Mas a gente nunca pode esquecer que o âmago da fé não é isso. É Cristo. E agora, aquele que é maior que o templo, ele está diante dos fariseus e ele continua. Ele diz, está diante de vós aquele que é maior que o templo. E ele continua dizendo, se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocausto, vocês não teriam condenado inocentes. E isso que Jesus está fazendo é citar o texto de Oséias. Vamos ler o texto de Oséias 6. Esse texto também é incrível. Abra no texto de Oséias 6. O texto diz assim, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará, e depois de 2 dias nos revigorará. Ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dEle. E aqui é interessante, preste atenção nesse versículo. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá,
porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas. Pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos saíram como a luz. Olha que curioso, o mesmo problema que os fariseus enfrentavam era o problema que Israel enfrentava. Não conheciam a Cristo. Eles conheciam tudo, menos o âmago da nossa fé, que é Cristo. E Jesus diz aos fariseus: vocês erram e vocês matam o inocente, porque vocês só conhecem o holocausto, vocês não conhecem a misericórdia, vocês conhecem o sacrifício, mas vocês não conhecem a Cristo. Então Jesus começa desconstruindo por Davi, pelos sacerdotes, e agora ele chega no âmago do problema do farisaísmo. É a fé sem Cristo, vocês precisam conhecer a Cristo. E isso me chama muita atenção. Porque nós precisamos conhecer a Cristo. E conhecer a Cristo é um processo muito doloroso. Eu gosto muito do C.S. Lewis. E há pouco tempo na escola dominical a gente estava falando sobre o Lewis, sobre as Crônicas de Nárnia. E é muito curioso que ele tenha escolhido um leão para representar a figura de Jesus, que é Aslan. Uma vez o Jonas Madureira falando sobre isso e citando C.S. Lewis, quando perguntaram a ele por que ele escolheu a figura do leão e não qualquer outro animal, sei lá, aquilo é Hollywood, podia ser um dragão, como em Game of Thrones, podia ser qualquer outra coisa, muito mais poderoso que um leão. E a gente sabe que em Hollywood existem coisas muito poderosas. Mas ele escolheu um leão, e ele disse: eu escolhi o leão porque leão tem garras, e as garras elas ferem. Isso é muito curioso, porque conhecer a Cristo é um processo de total desconstrução. Quando a gente vê Paulo, que era um fariseu e talvez o maior da época de Jesus, quando ele vai a caminho de Damasco e ele encontra Cristo, a palavra que Deus usa para Paulo é dizer: Paulo, você luta contra os meus aguilhões. Que era aquela ferramenta que era usada para prender o gado, para que ele respeitasse limites. Isso é muito curioso. Porque Paulo, ele estava lutando contra o próprio Cristo, assim como muitas vezes nós o fazemos. E ele precisava conhecer a Cristo, e esse processo o machucaria. Assim como esse processo vai nos machucar. Porque conhecer a Cristo é um processo de total desconstrução. No seminário, no primeiro, o pastor Eliandro, alguns conhecem ele aqui, ele diz uma coisa muito interessante. Nas primeiras aulas ele dizia: gente, entenda que Deus, ele não constrói nada sobre ruínas. Antes de que Deus construa qualquer coisa na sua vida, ou qualquer ideia que você possa ter sobre Ele, Ele provavelmente vai te desconstruir. Ele provavelmente vai tirar tudo aquilo que você acredita que não é verdade. Isso me chamou muita atenção, porque realmente conhecer a Cristo é um processo. E os fariseus, eu creio que assim como nós, muitas vezes pecamos, é isso que as Escrituras nos dizem, porque não conhecemos a Cristo. Porque não conhecemos a Jesus, nós praticamos tudo por Ele, mas às vezes nem sabemos dizer quem Ele é. E conhecer a Cristo, não estou dizendo conhecer de uma forma teórica. Não estou dizendo que você deva ler tudo que você puder ler de teologia. Não, isso não vai te fazer conhecer a Cristo. Mas conhecer e de se relacionar com Cristo. E eu sei que às vezes isso parece um clichê. Porque todo mundo fala que nós devemos se relacionar com Cristo. Isso é uma verdade, é. Mas quando eu digo se relacionar, é no sentido de que você precisa entender que Cristo é a coisa mais importante da sua vida. De que qualquer coisa que você tenha ou faça não faz sentido sem Cristo, e Cristo vai nos explicar isso. E ele diz assim: se vocês soubessem o que significa misericórdia quer e não holocausto, não teriam condenado inocentes. Ele diz, olha o que ele diz no versículo 8: porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Esse termo sempre me atormentou. Nunca fez sentido para mim porque que Cristo aplica esse título a Ele mesmo, Filho do Homem. E uma vez eu encontrei uma resposta muito interessante num livro de um estudioso chamado Oscar Cullmann. Teologia do Novo Testamento, Cristologia do Novo Testamento. E eu achei muito fantástico o que ele diz. A ideia do termo Filho do Homem é a mesma ideia do termo de Barrabás, ou daquele, quando a gente lê nas Escrituras, do termo de Bartimeu. Não é que o nome do homem era Bartimeu, mas significava que ele era filho de Timeu. E a ideia do termo da palavra bar ou filho, descendente, quando Jesus aplica isso ao termo filho do homem, é a ideia de que Jesus, ele é a origem de tudo aquilo que é bom e de tudo aquilo que é grande, tudo descende de Cristo. Quando ele diz aos fariseus que ele é o filho do homem, ele está dizendo que tudo quanto existe, existe por causa de Cristo. E olha que interessante,
Parece que aqui Jesus ele dá a espadada final na fé judaica. Ele é maior do que a fé judaica. Ele é maior do que o templo. E ele é tão grande que todas as coisas dependem dele para existir. Isso é muito fantástico. Porque às vezes a gente não pensa nessas coisas. Quando você... Hoje o meu filho gosta muito da lua. Ele é um apaixonado pela lua. Eu não sei porquê, mas ele gosta muito da lua. E todos os dias à noite ele sai lá fora e ele grita, lua. Quando a lua não está, a lua foi dormir. Quando a lua está pequena, ele também fala que ela vai dormir. E hoje à tarde a gente estava olhando para a lua e eu estava pensando, o que impede que ela caia lá de cima? Porque às vezes eu fico olhando para as coisas do mundo e não faz muito sentido. Esses dias nós fizemos a viagem de Portugal para cá e a gente estava dentro daquele avião. Eu fiquei, por que impede que isso caia? Sabe? Porque aquilo é muito pesado. Eu já tentei ler sobre isso e entender o que faz um avião voar. Eu não consigo, para mim não faz o menor sentido aquilo voar. Mas aquilo voa e a prova é que nos trouxe para cá, graças a Deus. Mas às vezes quando eu olho para a natureza criada, muita coisa não faz sentido. E a ideia que Jesus está dizendo é que a natureza, aquilo que nós vemos e aquilo que nós não vemos, eles só existem, eles só fazem sentido por causa de Cristo. Nós somos o que somos ou fazemos o que fazemos por causa de Cristo. E o que os fariseus não podiam tolerar era isso. Era uma fé totalmente baseada em Cristo e não baseada neles. Porque se a gente parar para perceber, o grande problema do farisaísmo era justamente isto. Era justificação pelas obras. Eles acreditavam que eles alcançariam o céu, porque eles eram pessoas que cultivavam a lei, pessoas que se mantinham fiéis às tradições, aos costumes, às boas práticas. E agora eles eles batem de frente com Cristo, que é a razão pelo qual todas as coisas existem. Eles encontram aquele que sustenta o universo com a sua mão. Sabe, ele encontra aqueles que contou a areia da praia e ele sabe quantos grãos tem ali. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, embora na de alguns é mais fácil contar. Ele sabe tudo isso. Eu não olhei para o Alessandro. Ele sabe tudo isso. Sabe, quando os fariseus se deparam com Cristo, eles estão de frente com aquele que é a eternidade. Eles estão de frente com aquele que criou todas as coisas, inclusive os fariseus. Sobre aquele que sustenta o mundo até hoje. Aquele que governa o coração dos reis, a Bíblia diz isso, que Deus governa o coração dos reis. Eles estão de frente com Deus habitando entre nós. E o problema era justamente esse, eles não conheciam esse Cristo. E quando eu digo que é importante que nós conheçamos a Cristo por se relacionar com Ele, é justamente isso, que você comece a conhecer a Cristo pelaquilo que Ele é sustentador, a sua vida depende dEle. A nossa vida depende de Cristo. O seu futuro de sucesso não depende do seu patrão, não depende da sua faculdade, não depende de ninguém, a não ser de Cristo. Sabe, a gente precisa parar e começar a entender a nossa vida a partir de Cristo. Porque a nossa religião, todo o nosso conjunto de crenças não fazem o menor sentido sem Ele. Você precisa avaliar o seu coração e perceber se aquilo que você faz, se você faz por Cristo, ou se você faz porque você acostumou a fazer. Porque é muito fácil a gente criar um hábito e viver nele cegamente. Mas um dia você precisa encontrar Cristo. Um dia você precisa sentar no teu quarto com Cristo e aprender quem Ele é. E conhecer as verdades dEle, conhecer quem você é através de Cristo. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, mais nós vamos enxergar as nossas imperfeições. Quanto mais você se aproxima de um espelho, mais você vê uma ruga, uma espinha. Às vezes quando eu estou longe eu pareço Brad Pitt, quando eu chego perto é assustador. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, mais você conhece os seus defeitos. Quanto mais perto da luz, mais você vai ver imperfeições. Quando a Bíblia diz, quando você for orar, vá para o teu quarto e o teu pai que te vê em secreto te responderá. Isso é muito curioso. Porque a Bíblia diz que quando você for orar, o teu pai não vai te ouvir, ele vai te ver em secreto. Porque a ideia do salmista no Salmo 139 também era justamente isso, de que ao nos aproximar de Cristo, ao começar esse trajeto, esse caminho de conhecer a Cristo, você vai começar a descobrir quem você é. E isso vai te assustar. Quando o Bernardo nasceu, foi algo assustador para mim.
Foi algo assustador, porque às vezes ele chorava de cólica. E eu não conseguia fazer nada para resolver. Às vezes eu estava tão cansado do trabalho que me dava vontade de jogar ele pela varanda do prédio, para ver se ele parava de chorar. Isso é verdade. Eu comecei a perceber como meu coração era egoísta. Que às vezes eu não era capaz de amar o meu filho. Eu comecei a perceber como meu coração era egoísta, porque às vezes eu não queria estar com ele porque eu estava muito cansado. Isso foi assustador para mim, porque às vezes a minha religião não me permitia ver isso. Mas quando nós nos deparamos com Cristo, a gente começa a ver essas imperfeições. Quando nós começamos a ler as Escrituras, porque é por aqui que nós conhecemos a Cristo, nós não vamos encontrá-lo em lugar nenhum, a não ser nas Escrituras. Quando nós começamos a ler as Escrituras, você começa a sentir medo do que você é. Então você começa a dizer como Davi: Deus, me ajuda, porque eu preciso saber quem eu sou pela boca do Senhor. Porque você não pode confiar no seu julgamento sobre si. Você não pode confiar no julgamento sobre si a outras pessoas. Você precisa saber quem você é para o Cristo. E conhecer esse relacionamento com Cristo vai te mostrar isso. Comece a questionar o seu conjunto de crenças ou o seu conjunto de práticas. E comece a perceber se realmente você os faz porque ama ou porque você deseja conhecer a Cristo. Porque no final de tudo, o resumo de toda a nossa experiência aqui na Terra vai ser isso, conhecer a Cristo. E mais do que isso, a eternidade vai ser isso. Cristo é um universo tão grande que nós vamos passar a eternidade e nós não vamos conhecê-lo totalmente. Sabe, quando eu li esse texto, meu coração teve medo disso. Porque às vezes eu posso passar a minha vida na igreja sem ter contato com a luz que é Cristo. Isso é terrível por outro fator também, porque você nunca vai conhecer o que é o amor. Se você não conhecer a Cristo, você nunca vai saber como é ser amado. Você nunca vai saber como é ser cuidado. Você nunca vai saber como é ser protegido. Se você não conhecer a Cristo, você nunca vai conhecer o que é a graça. Você vai passar a sua vida inteira acreditando que você vai para o céu porque você é uma pessoa legal. Se você não conhecer a Cristo, você não vai conhecer a cruz. E isso é terrível. Se a gente não conhecer a Cristo, não existe a menor esperança para a gente. Talvez sem Cristo, talvez não com toda certeza, sem Cristo, nós estaríamos perdidos numa loucura. Gente, o mundo é assustador. As pessoas fazem coisas terríveis. Se não fosse Cristo, talvez nós já estaríamos loucos. Porque nós ligamos a TV e tudo que a gente vê é tragédia, é dor. E se não existisse esperança em Cristo? Imagina que vida triste, uma vida sem Cristo. Era isso que os fariseus viviam. E eles viviam isso felizes, porque acreditavam que iam para o céu por causa disso. Acreditavam que eram justos por causa dessa religião bem seguida. E agora o que Cristo nos ensina nesse texto é que maior do que o sábado, maior do que as tradições, maior do que o templo, é Cristo. Isso parece uma verdade muito simples. Mas é a coisa mais difícil de se fazer na fé cristã, conhecer a Cristo. Faça esse desafio com você. Se pergunte o que você sabe sobre Cristo. Pegue uma folha e escreva no mínimo 30 coisas que você sabe sobre Cristo. Se você conseguir chegar na 10, vai ser assustador. Você já é uma pessoa que conhece um pouco a Cristo. Porque nós passamos muito pouco tempo da nossa vida dedicada à coisa que seria a coisa mais importante da nossa vida. Nós passamos muito pouco tempo dedicado a Cristo, sendo que Ele é maior do que tudo que existe. Nós passamos 8 a 10 horas do nosso dia dedicado ao nosso trabalho. Talvez o resto descansando. Sabe? E a gente às vezes esquece que Cristo é maior do que o nosso trabalho. É maior do que o nosso patrão. Ele é maior do que o nosso amor pela nossa família. Ele é maior do que o nosso amor pela nossa esposa, pelos filhos, pelos amigos, pelo pai, pela mãe. Ele é maior do que tudo isso. Quanto tempo a gente passa diante dele para o conhecer? Sabe quanto tempo você passa lendo as Escrituras? Gente, é assustador a gente ver na igreja como as pessoas não conhecem as Escrituras. Sabe quanto nós estamos longe? Isso era muito comum na vida do fariseu. E é por isso que Jesus sempre, vocês não leem? Vocês não conhecem a lei? Vocês não leram? Isso é muito curioso, Jesus sempre diz isso, vocês não leram. Porque está aqui, gente.
O Alessandro sempre diz isso, as pessoas sofreram e morreram para que a gente tivesse a Bíblia escrita. Sabe, foi um longo processo, foram anos de dedicação de pessoas que perderam a vida, pessoas que abnegaram de viver prazeres para estar ali, para traduzir, para que fizessem o texto chegar até nós e a gente não lê. Sabe, a gente não gosta de abrir a Bíblia para conhecer Cristo. Sabe, às vezes a gente prefere fazer isso em uma experiência, a gente às vezes prefere fazer isso só cantando um louvor. Isso é importante, é. É importante, como eu disse, Cristo nunca disse que não era importante você seguir as tradições, você seguir aquilo que a igreja disse que é bom. Jesus nunca combateu isso. Mas é muito mais importante de que você faça isso, para que você o conheça. De que você faça isso porque você o ama. É muito importante que você tome parte do seu dia para conhecê-lo. Sabe? E tem essa experiência de abrir as Escrituras e começar a perceber o quão distante nós estamos de Cristo. Sabe, tem essa experiência de abrir as Escrituras e perceber o quão distante a gente está de ser como Ele é, de andar como Ele andou. Sabe, da gente ser manso, da gente ser bondoso, paciente, amoroso. Sabe, quando eu olho para a minha vida, e eu sempre dou o exemplo dos meus filhos, porque os filhos fazem isso com a gente, eles nos humilham. Porque às vezes a gente tenta ensinar o evangelho para eles, a gente está ali falando sobre amor, sobre paciência, e quando ele faz uma coisa que a gente não quer, a gente quer jogar na parede. Sabe, tem essa experiência de olhar para as Escrituras e se conhecer. De olhar para as Escrituras e encontrar os seus defeitos, encontrar as qualidades de Cristo. Porque a sua fé, ela não vai se sustentar por obras. Nós não vamos conhecer a eternidade se a gente não conhecer a Cristo. Porque nós só podemos ir para lá por Cristo. Não existe outra forma. Nós temos vivido tempos difíceis na igreja, com pessoas enfermas. E a única coisa que nos dá esperança é Cristo. A única coisa que pode nos sustentar é Cristo. Porque no fim de todas as coisas é sempre Cristo que vai permanecer. Sabe, a nossa boa vida, tudo isso vai embora. O seu sonho de alcançar um bom emprego, isso vai acabar. O seu sonho de conseguir um carro, uma casa, isso não que isso seja ruim, mas isso tudo vai acabar. Isso vai passar. E a vida passa rápido. Mas Cristo, Ele não vai passar. Sabe? Então a gente não pode perder tempo na nossa vida fazendo coisas que não te levem a conhecer a Cristo. E você pode fazer isso. Você pode fazer isso no seu trabalho. Você pode fazer isso na sua escola. Você pode fazer isso na sua faculdade, em qualquer lugar. Você pode viver de uma forma em que Cristo seja glorificado, para que as pessoas também conheçam a Cristo por você. Sabe? E a minha oração hoje é para que Deus nos auxilie nesse processo. Da gente rever a nossa fé, as nossas práticas, para que a gente possa ver se realmente tudo isso que nós fazemos, ou a forma como vivemos, é por causa de Cristo, ou é porque simplesmente os nossos pais mandam, ou porque a gente gosta do status de estar na frente da igreja, a gente gosta do status de fazer as coisas na igreja, porque eu já vivi isso. A minha mãe está aí, ela é a prova disso. Eu cresci numa cultura neopentecostal em que ser alguém na igreja era importantíssimo. E desde muito cedo, sempre fiz quase tudo na igreja. E era muito bom ter esse status, era muito bom ser reconhecido pelas pessoas. E a gente faz muito isso. E eu fiz isso por muitos anos sem conhecer a Cristo. Sabe, que a sua vida cristã e que a sua fé seja saudável. Não ache que aquilo que você faz vai te levar à eternidade, porque não vai. A nossa única esperança é Cristo, não existe nada fora dele. Lembre sempre do que Jesus diz aos fariseus: eu sou maior que o templo, eu sou filho do homem. Tudo que existe, existe porque ele existe. Se a lua não cai do céu, se os aviões permanecem como estão, tudo isso acontece por causa de Cristo. Das coisas mais simples da natureza, as coisas mais complexas que a gente não conhece, tudo isso existe por causa de Cristo. Aquilo que vemos e aquilo que não vemos. Os céus, é como Salomão diz, o céu dos céus, nada daquilo que é visível e invisível é capaz de conter o tamanho de Cristo. Sabe, que Deus nos auxilie nesse processo de nos analisar, sabe, de repensar como a gente tem vivido e
Se a nossa fé realmente é uma fé que existe por causa de Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque o Senhor é bom e tudo quanto vem do Senhor é bom, a tua palavra é boa e nós te louvamos porque existe esse texto em Mateus que nos diz que tu és maior que tudo, Pai. De que o Senhor é maior do que a nossa religiosidade, de que o Senhor é mais importante do que qualquer coisa, Pai. Nós te agradecemos por isso, Pai. Nós pedimos que o Senhor nos auxilie, Pai, a viver uma fé viva, uma fé que ame a Cristo, que conheça Cristo, Pai, que entenda que mais importante do que qualquer coisa é Cristo. Senhor, nos livra, Pai, de passar a nossa vida inteira sem conhecer a Cristo, Pai. Deus, nos livra de permanecer neste inferno que é não te conhecer. Deus, nos auxilia, Pai, para que possamos, Pai, em nome de Jesus, encontrar o Senhor nas Escrituras, Pai. Para que possamos, Deus, ser machucados pela Tua palavra, para que possamos ser feridos por ela, Pai. Para que o nosso coração te ame, Pai. Nos auxilia, Deus, nas nossas fraquezas, nos nossos pecados, porque nós temos muitos, Pai. E só o Senhor é que pode nos auxiliar, Pai. Senhor, que o nosso coração te ame, Pai. Deus, que o nosso coração desesperadamente te ame, Pai. Nos auxilia a te conhecer, Pai. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, Pai. Amém.